iniciar a nossa conversa, eu queria te fazer, não é uma pergunta, na realidade é mais um convite, né, para saber se você poderia falar um pouco sobre você e sobre a sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica. Claro, claro. Eu que agradeço o convite, Alessandra, e parabenizar vocês assim pela iniciativa. Já tinha visto algumas assim norte-americanas e sempre me pensei nessa perspectiva de modelos de conversas, né, sobre indígenas, intelectuais, lideranças, enfim. Então, prazerzão estar aqui com vocês. E meu nome é Rafael, eu sou do povo Chucuru Cariri, cujo território, né, atualmente faz parte do nosso território, que seria o estado de Alagoas, e um grupo também que estaria no que seria parte do nosso território, hoje o estado de Minas, mas e também no estado da Bahia, mas principalmente ali em Alagoas, em Palmeira dos Índios, que está mais ou menos ali no que seria na fronteira ali do que seria um semiárido, né, do que eles costumam chamar. E a minha trajetória um pouco, eu gosto muito de uma ideia acho que um filósofo, se eu não me engano, Cherokee, do Brian Burkhardt, que ele fala muito de viver através da terra, né? Porque ele faz uma apresentação num livro dele sobre a terra enquanto conteúdo filosófico para os povos indígenas, e é uma apresentação muito semelhante à minha história de vida, assim, também, né? Porque eu sou Chucuru Cariri, mas eu fui criado junto aos Pataxó, que é um outro povo, né? Eu brinco que eu tenho tripla nacionalidade, meus 3 passaportes, brasileiro, Chucuru Cariri e Pataxó, porque meus pais, eles muito cedo saíram de seus respectivos locais, né, de acolhimento, de suas famílias, e foram fazer a vida ali, trabalhando no que hoje mudou, é a Fundação dos Povos Indígenas, mas que antes era a Fundação de Apoio, na época, eu acho que chamava, Fundação Nacional de Apoio aos Índios, que era a FUNAI, né? E como minha mãe era professora, alfabetizadora nessas escolas, a gente acabou tendo uma infância, uma vida muito rica ali nas aldeias do extremo sul de territórios indígenas que hoje é ocupado por parte do estado da Bahia, assim. Então, Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Coroa Vermelha, enfim, aquela porção ali do estado. Foi uma vivência assim, de muita riqueza e muita complexidade para mim, porque eu estava em aldeia, eu estava com um povo que não era o meu, mas ao mesmo tempo se tornou, porque eu tinha esse acolhimento agora, né? E todos os problemas também, principalmente ali na década de 90, que foi mais ou menos minha juventude, de problemas de saúde coletiva, boa parte que a população brasileira quase não sabe, porque até hoje, né, você tem essas conversas não chegam às vezes, né, de epidemias, de cólera, de meningite, infelizmente às vezes se abafa. Mas também foi uma experiência muito rica, assim, né, engraçado, eu tenho um filho pequeno, e eu fico imaginando o quão distante já é essa infância dele da minha, num intervalo aí de 30 e poucos anos, porque a gente tinha uma relação muito próxima, de comunidade, de coletivo, ao mesmo tempo de, como eu falei, né, ser atravessado pela terra, assim, em termos de estar ali com contato com o que ainda restava e resta da floresta da Mata Atlântica, que foi a primeira floresta destruída no Brasil, né, com essa relação com os não indígenas. E foi uma infância que eu tive um contato muito forte, assim, de avistar baleias e golfinhos, tartarugas, e ver uma cobra. Meu filho só vê cobras em zoológicos, né? Então, é isso que eu acho que é uma distância assim, dessa vivência que eu tive, por mais que eu procure que ele tenha, com o contexto de pandemia, etc., enfim. E essa basicamente foi minha infância, juventude ali, e como era um local muito pequeno, e era o começo ainda, quando chegou a idade, né, da minha juventude, aí, entre chegando aos 20 anos, era o começo das políticas ainda do Partido dos Trabalhadores de implementação do ensino superior, porque a gente tinha uma formação, pelo menos eu tive, né, principalmente por parte da família, de muito movimento indígena, de participar, né, de ocupações, de retomadas, e a gente via a educação
por dois vieses, assim, um viés muito estratégico, que seria muito bom. A gente estava começando a falar, né, de talvez ter os primeiros antropólogos indígenas, os primeiros advogados, porque até então, até os anos 2000, a gente tinha era a história dos heróis e das heroínas, né? Era um ou outro indígena que, com muita dificuldade, conseguiu transpor essa barreira da educação básica e do ensino superior. E comigo já foi um início ali, 2005, 2006, das políticas de ações afirmativas, então começa a ser uma coisa coletiva, né? A UFBA é uma das universidades mais velhas do Brasil. Né? Se você for olhar lá desde a chegada da corte portuguesa e o começo do ensino superior, do que seria o ensino superior no Brasil, Salvador, Recife e Rio, né? Tem essas primeiras instituições. E em 2005, a primeira indígena passou, uma Pataxó. E eu fiz parte desse grupo aí que foi entrando entre 2005 e 2010, dos primeiros indígenas. E aí eu fiz a universidade com muita dificuldade, porque ainda se falava muito pouco em assistência estudantil e adaptação pedagógica para corpos não tradicionais do que a universidade pública estava acostumada a receber, né? Sempre foi local de muita elite cultural, elite econômica. E é a primeira leva assim de pessoas que como grupo ocupam o chão da aldeia, o chão da favela, começam a estar na sala de aula. Fiz minha graduação, mestrado também, atualmente no doutorado, estou terminando. E com E tudo que só desculpa te interromper, Rafael, mas a sua graduação e o seu mestrado foram em qual área? eu fiz em ciência política. A UFBA ainda tem essa coisa muito bacana que eu acho para ciências sociais, que é ser geral, assim, né? Ela é ciências sociais, então sociologia, antropologia, ciência política, está todo mundo ali dentro. Só que, como eu falei, eu fui muito. Eu mantive e mantenho assim, uma relação muito próxima entre pesquisar, atuar no serviço público e atuar no movimento indígena. Então, na época, assim, eu escolhi, porque a gente estava, se eu não me engano, o segundo governo Lula já, então você tinha muito mais aporte econômico, a primeira burocracia representativa de indígenas ocupando cargos na esplanada dos ministérios lá em Brasília, e eu queria entender, assim, como é que é essa implementação da política pública para povos indígenas, com indígenas fazendo conferências, participando do Estado, mudando esse paradigma que tinha de integração, de violência com essas populações. Né? Um dos primeiros governos a abrir uma conversa. Tanto é que retoma agora com uma novidade de ser o primeiro a ter uma ministra mulher indígena nomeada para a pasta, a primeira presidente da FUNAI. Enfim, já havia esse diálogo com o Partido dos Trabalhadores desde aquele período. E aí eu escolhi política porque eu queria entender. Tinha um pessoal, a gente brincava, né? Eu amo antropologia, mas eu não vou estudar para saber o que eu já sou, assim. Porque a gente só queria. A gente tinha uma certa. Hoje eu vejo, não vejo como problema, mas a gente tinha uma certa vontade, um encismamento, assim, de entender o que acontece com o nosso povo, com o nosso coletivo, etc. Hoje eu estou até mais interessado de entender o branco, né, de entender o não indígena, mas naquele período ali de formação era muito forte isso. Então eu queria entender quais eram as políticas para os povos indígenas, como era o orçamento, como era a execução. E aí eu fiz ciência política.